Queria pegar o problema de um ponto de vista mais histórico, né? Histórico não, de um ponto de vista mais em perspectiva. Naquele texto, Trotsky fala o seguinte, que o regime democrático dos países capitalistas da época, né? O texto é de 33, 34, por aí, tinham entrado em decadência. Né? Essa é uma ideia fundamental para se entender o que está acontecendo no mundo hoje. Tá? Queria colocar esse problema em perspectiva. O panorama político pós-Segunda Guerra Mundial, porque a Guerra Mundial ela estabeleceu uma espécie de ruptura, né, na organização política da maioria dos países. Quer dizer, aquela polarização entre fascismo e democratas, a classe operária, tudo isso foi destruído pela Guerra Mundial. Né? Então, o ponto de partida para entender, né, os regimes políticos de hoje seria o período após a Segunda Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, né, os stalinistas eles dizem que é a vitória da democracia sobre o fascismo. O que nós vamos ver, no entanto, é um panorama completamente diferente. Nós vamos ver que na verdade, a vitória do fascismo sobre a maioria dos países do mundo. Aquilo que era o fascismo europeu, que estava em grande medida estava limitado à Europa, se transforma num fenômeno mundial. Quer dizer, no exato momento em que eles falam que é a vitória da democracia, o que nós vemos é a expansão do fascismo. Né? Mas como assim? Onde é que está essa expansão do fascismo? A expansão do fascismo ela se dá através das iniciativas do imperialismo, com o imperialismo norte-americano à cabeça, de destruir os regimes de tipo nacionalista e democráticos também, ou semidemocráticos, que havia numa série de países do mundo. Então, ao final da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver aqui que todos os países da América Latina, com raríssimas exceções, vão entrar na política do imperialismo de golpes de Estado e implantação de ditaduras militares as mais perversas possíveis. Quer dizer, só o Brasil, que não é o país que teve mais golpe na América Latina, teve o golpe de 45, para falar dos golpes bem-sucedidos, né? O golpe de 45, que derrubou Getúlio Vargas, o golpe de 54, que derrubou de novo Getúlio Vargas, e o golpe de 64, que instaurou finalmente a ditadura militar. Se a gente pegar os outros países, a Argentina, por exemplo, teve mais golpes ainda, teve mais ditaduras. Se pegar a Bolívia teve inúmeros golpes e inúmeras ditaduras no mesmo período. Né? Então, o que nós vimos foi o crescimento exponencial do fascismo. É América Latina, Oriente Médio, Irã, por exemplo, teve uma ditadura monstruosa. Outros países não teve golpe porque já era uma ditadura. Arábia Saudita, por exemplo, Jordânia, tudo isso já era ditadura. Né? Em alguns lugares houve uma reação nacional contra os golpes e nós vamos ver aparecer aí governos nacionalistas que vão durar por um período. Né? O Nasser no Egito, Gaddafi na Líbia e assim por diante. Mas na maioria dos países é golpe e ditadura. Em alguns casos, a ditadura
em muitos casos, principalmente nos países mais importantes, as ditaduras são extremamente brutais, né? Filipinas, Indonésia, são ditaduras muito brutais. A Indonésia, por exemplo, avalia-se que mataram 500 mil pessoas, a ditadura, 500 mil de pessoas. Bom, isso daí vai aos trancos e barrancos, né? Até a década de 1970, quando há uma inversão da situação. Antes de falar da década de 70, é importante dizer o seguinte, né? Alguém poderia tirar a conclusão equivocada de que, tudo bem, nas Filipinas teve ditadura. A ditadura durou décadas. No Paraguai, então, nem falar. Mas, nos países, nos Estados Unidos, na Europa, não teve essas ditaduras. Também não é, essa avaliação também não é inteiramente verdadeira. Primeiro porque, no período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que a maioria dos países ingressa numa ditadura. É uma ditadura, digamos assim, velada, mas é uma ditadura. Por exemplo, o período do macartismo nos Estados Unidos é uma ditadura. Né? Tudo bem, não aboliram o Congresso, nada, mas onde você tem milhares de pessoas sendo perseguidas pelo Estado, é uma ditadura. Na Europa, né, houve também uma evolução à direita dos regimes políticos, que só não se transformou numa ditadura fascista porque houve uma reação popular muito grande. Né? Nós temos o caso famoso da Itália e da Alemanha, onde o movimento estudantil e depois as organizações armadas denunciaram o perigo, né? O perigo, ou digamos assim, a realidade, né? da tomada do poder pelos fascistas nesses países. Então não é que não tenha tido. Em Portugal e na Espanha tinha uma ditadura fascista. Então, o regime democrático, mesmo nos países desenvolvidos, era uma coisa precária. Como a crise econômica de 74, as ditaduras vão começar a cair pela ação popular, pela ação revolucionária dos trabalhadores e do povo dos vários países. O tiro de largada é a Revolução Portuguesa de 1974. A Revolução Portuguesa, o imperialismo estudou cuidadosamente, né, o processo revolucionário em Portugal, onde a classe operária só não tomou o poder porque não tinha uma direção consciente. Porque a possibilidade de que os trabalhadores de Portugal estabelecessem a ditadura do proletariado era extremamente grande. Num determinado momento da crise, o próprio Henry Kissinger falou: Portugal está perdido. Perdemos Portugal. Né? Bom, eles analisaram toda a situação e eles adotaram uma política, né, é muito importante esse dado, de transição das ditaduras para regimes pseudodemocráticos. Como as ditaduras não iam aguentar e poderiam dar lugar à revolução, era preciso suprimir as ditaduras através de um processo de acordo. O modelo desse acordo ele foi estabelecido na Espanha. Na Espanha, onde tinha o regime do General Franco, um dos piores regimes fascistas do mundo, que o tempo todo foi apoiado pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, tudo. Eles chamaram o Partido Socialista e fizeram um acordo para preservar, primeiro, a burguesia fascista, segundo, as forças armadas fascistas, o aparato de repressão fascista, para que ninguém fosse punido e o país fosse para uma
democracia, entre aspas. Quer dizer, meio que assim, eles limparam a ficha dos fascistas, né? Passaram aquela mão de cal do regime fascista, modificaram as instituições e o mesmo pessoal, né, que havia governado o país durante quase 40 anos, que mataram quase 1 milhão de pessoas, etc. e tal, continuou lá e continua até hoje. Né? E isso foi através de um acordo que foi feito com o Partido Socialista e com o Partido Comunista Espanhol. Quer dizer, com a esquerda, né, a oposição. Então, esse acordo que foi feito na Espanha, ele serviu como modelo para todos os países do mundo. No Brasil foi aplicado esse mesmo modelo. Né? O governo militar, em 74, começa a falar de... eles usam uma expressão que era... Bom, não era transição. Transição vai aparecer depois. Né? Eles usam a seguinte expressão, a distensão. Quer dizer, tirar a tensão. Então, abriam né, algumas janelinhas no regime democrático e tal. Basicamente, colocar lá uma válvula de pressão para tirar a pressão do ambiente. Né? Dando à oposição, fazendo um acordo com a oposição e dando à oposição determinadas garantias. Isso daí vai acontecer no mundo inteiro, porque o imperialismo sabe que as ditaduras que haviam sido um mecanismo de segurança do capitalismo mundial haviam se transformado com a crise capitalista numa bomba relógio. Quer dizer, elas passaram de ser, né, uma garantia para o capitalismo, elas passaram a ser um perigo para o capitalismo. E, nesse momento, o imperialismo começa uma demagogia de tipo democrático para encobrir toda essa operação. Essa operação é bem sucedida porque os opositores vão fazer o jogo do imperialismo em vários lugares. Quer dizer, vai haver uma cooptação em massa dos opositores. Tá? Quer dizer, o imperialismo dá lá um docinho para o pessoal, vai ter eleições, né? Vamos suprimir, sei lá, a censura da imprensa, ninguém vai ser torturado e pronto. Então, a democracia, na verdade, consistia na supressão dos mecanismos mais problemáticos dos regimes militares, sem suprimir o essencial, que era o quê? Manter no poder os mesmos que governavam sob a ditadura. Só que agora eles iriam governar sem tortura, sem muita tortura, pelo menos, né? Sem excessos do regime. Né? Põe umas figuras lá com uma cara democrática e pronto. Então, abre-se aí a chamada época da democracia, que começa com a Revolução Portuguesa de 74. Isso significa que nós estamos nesse processo aí há 50 anos, aproximadamente. Né? Para ser preciso, se for 74, o ponto de partida, 51 anos de democracia. Né? A gente não deve se iludir com relação a essa democracia. Democracia é uma fachada. É uma fachada que permite, né, a cooptação das oposições para manter o poder dos que dominavam sob a ditadura. No caso brasileiro, por exemplo, o que o pessoal hoje chama de mercado são aqueles capitalistas criminosos que governavam sob a ditadura militar. Eles continuam governando agora sob a democracia, entre aspas. Você vê que a Rede Globo
era um dos grupos econômicos mais poderosos sobre o regime militar, continua sendo um dos grupos econômicos mais poderosos hoje. Os bancos, Banco Itaú, Bradesco, etc., eles cresceram sob a ditadura e continuam sendo um poder ainda hoje. Vários grupos industriais muito grandes continuam sendo grandes e continuam sendo poderosos. E além dos capitalistas nacionais, você tem o capital estrangeiro, que continuou com todos os seus privilégios. Então, quer dizer, quando o pessoal fala de democracia, nós temos que dizer claramente que essa democracia é só uma forma de controle das massas populares que já não conseguiu aceitar mais uma ditadura explícita. Né? Bom, o que é que nós temos hoje, depois de 51 anos desse processo? Esse método, né, para ser mais preciso, esse método de governo, que é um método de enganar as massas, enganar o povo, com aparências de democracia, ele está numa crise total e absoluta. Isso que nós temos que entender. No Brasil, né, a Constituição de 88, você vê quanto demorou no Brasil essa transição. Né? Começa em 74 e termina em 88 com a nova Constituição. 14 anos. 14 anos que foram necessários para, né, diminuir o ímpeto popular, papapá e tal. A Constituição de 88, ela virou uma peneira. Ela parece né, quem tem experiência de atirar em stand de tiro, ela parece aquele alvo que o cara já descarregou umas 70 munições em cima do alvo. Ele está totalmente esburacado, já não, é irreconhecível. Né? Ela, na prática, foi abolida pelo STF. O STF aboliu a Constituição de 88. Ela sofreu várias emendas, muitas das emendas desvirtuaram o caráter da Constituição de 88, e aí o que sobrou, o STF foi lá e liquidou. É isso que o Trotsky aponta como a causa principal da crise da época do fascismo. A completa decadência do regime, entre aspas, democrático da burguesia. É um regime degenerado, decadente. Quando o pessoal fala em defender a democracia no Brasil, eles não estão propondo regenerar o regime, não. Eles querem aprofundar a degeneração. Isso, inclusive, é a esquerda. Então, a burguesia brasileira, por exemplo, mas isso aí vale para o mundo todo, ela se vê diante de uma situação que é a seguinte: não dá para você estabelecer uma ditadura militar. Esses 51 anos que passaram não recuperaram esse mecanismo da ditadura militar. É muito difícil você impor novamente as ditaduras militares, porque a experiência foi muito dolorosa. Né? A ditadura militar argentina, por exemplo, matou 60 mil pessoas. Desapareceu com 11 mil argentinos. Desapareceu, nunca mais eles vão ser encontrados. Teve tortura, teve todo tipo de loucura das ditaduras militares. Então isso aí não dá para voltar. Pelo menos não dá para voltar agora. Né? Então o que a burguesia faz? Ela olha e fala assim: nós também não dá para impor uma ditadura, mas nós não conseguimos governar.
você chama uma eleição, ou vai ganhar o PT, ou vai ganhar o Bolsonaro. Como é que nós vamos fazer? Não temos voto. Quer dizer, os mecanismos que eles colocaram em funcionamento para poder dominar o país, para a burguesia, se esgotaram. Né? No Brasil sempre foi muito precária essa situação da burguesia. Tanto que você vê que demoraram 14 anos para fazer a mudança constitucional, etc. e tal. Aí a burguesia teve o quê? Basicamente, ela teve 4 mandatos presidenciais. Sarney, Collor, e metade do tempo Itamar Franco, e 2 do Fernando Henrique Cardoso, e acabou. Aí veio o PT e eles não conseguiram recuperar a rédea do Estado, não conseguiram eleger ninguém. E depois, a hora que eles decidiram derrubar o governo do PT, que já é o sinal de que eles já não conseguiam governar pelos meios que eles haviam governado, nesses mandatos todos, aparece o bolsonarismo. Em vez de eles recuperarem a capacidade de governar, eles colocam em campo um outro tipo de força política que é difícil de controlar, que é o bolsonarismo. Então, a burguesia ela está obrigada a modificar, deturpar, liquidar o regime democrático, em uma palavra, né? Liquidar, acabar com o regime democrático, para poder continuar o seu poder no país. Quer dizer, você não tem aquele mecanismo onde a manipulação da vontade popular vai servir aos interesses da burguesia. Quer dizer, ela já não consegue controlar a vontade popular. Vai na eleição, né? A última eleição foi assim o ápice, Lula versus Bolsonaro. Ela não consegue manipular a vontade popular para eleger um candidato típico da burguesia, um Kassab, né, aquele cidadão lá, o governador do Rio Grande do Sul. Não consegue. O povo já ultrapassou esse tipo de experiência política. Então, o que ela tem que fazer? O que ela tem que fazer é o seguinte: ela tem que retirar o regime de qualquer tipo de controle popular. É isso que Trotsky chama de bonapartismo. Quer dizer, é um bonapartismo onde o governo governa acima das instituições características do regime democrático. Então, o parlamento não pode ter poder. Os representantes eleitos não podem ter poder. A fórmula que a burguesia brasileira encontrou para superar esse problema é a ditadura do judiciário, principalmente do STF, que é uma coisa muito grotesca. É uma anomalia total. Né? E eu acho que mais ou menos é o modelo que está sendo seguido em todos os lugares. Porque a situação é tão grave que eles não conseguem nem eleger um presidente que vai atender os seus interesses. Quando o Trotsky escreve aquele texto que eu mencionei na semana passada, a política da burguesia era o seguinte: era escolher aí o presidente ou o primeiro-ministro e esses cidadãos se tornarem independentes do parlamento. Nem isso agora está sendo viável. Em alguns lugares estão fazendo isso, mas é muito difícil. Veja o caso da França, por exemplo. Macron é presidente. O governo Macron ele é um governo com características bonapartistas
muito acentuadas, né? Houve eleição para o primeiro-ministro e ele escolheu pessoas que não foram eleitas. O governo que ele tem, que ele montou lá, é um governo minoritário. E para esse governo governar, ele precisa sufocar o parlamento. Agora, ele decidiu colocar na cadeia a Marine Le Pen. Por quê? Porque vai ter eleições presidenciais e ela vai ganhar a eleição. Então, quer dizer, a burguesia tem que governar através de medidas de exceção. É isso que está acontecendo com o Brasil, com o STF. Medidas extraordinárias, medidas que não são constitucionais, que não são legais, que não são democráticas de nenhum ponto de vista. Quando o regime apela para esses mecanismos, isso significa que o regime está negando a si mesmo, porque ele foi implantado para controlar o povo por mecanismos de aparência democrática. Agora ele não consegue usar esses mecanismos. Então ele está negando a si mesmo. Né? É isso que está acontecendo. Então, Trotsky, por exemplo, ele deixa muito claro. Né? Nós temos, a situação brasileira não é idêntica, a situação brasileira e mundial de hoje não é idêntica ao que havia na década de 1930, mas é muito parecida. A analogia é perfeitamente válida. Né? Então, nós estamos assistindo aqui a um processo de decomposição, de degeneração dos regimes pseudodemocráticos pós-Segunda Guerra Mundial. E as atitudes da burguesia, o que são? A tentativa de instituir, né, governos que governem à revelia da vontade popular. É uma crise muito grande. O que aconteceu com esse tipo de regime na década de 1930? Em alguns países, eles conseguiram sobreviver com um viés muito autoritário, tá? Mas foram poucos países. Em outros países, eles foram apenas uma ponte para a ascensão ao poder das organizações fascistas. Né? O caso da Alemanha é o caso mais característico. Na Alemanha, depois de 1929, o regime político começou a naufragar completamente. Aí a burguesia, que havia se apoiado principalmente nos governos do Partido Socialista Social-Democrata Alemão, ela passa para uma política mais autoritária. Usa a presidência da República, com o Marechal Hindenburg, usa, né, os poderes dessa instituição, e nós vamos ter aqui, né, de 29 até 1933, quando Hitler assume o poder, nesses 4 anos, nós vamos ter uma sequência de governos direitistas que vão ser cada vez mais autoritários. O último vai ser obrigado a governar sem levar em consideração o parlamento. Então, Trotsky classifica esses governos como governos bonapartistas, vejam bem, pré-fascistas. Quer dizer, eles são uma preparação do fascismo. Significa que nós estamos diante do seguinte dilema. Ou um governo autoritário da burguesia, ou fascismo. Se a burguesia não conseguir manter o governo autoritário, se a situação for muito difícil, o fascismo. Né? Por isso que Trotsky escreveu também no programa de transição o seguinte julgamento sobre aquela época. Ele fala: as frentes populares, por um lado, e o fascismo, por outro, são os 2 últimos recursos da burguesia contra a Revolução Proletária.
O governo autoritário que não é fascista, ele precisa ser um governo de colaboração de classes. Então, é o governo de colaboração de classes, que vai ser autoritário também, mas vai ser um governo que vai conseguir neutralizar a classe operária por um período, ou então o fascismo. Então, quando o pessoal... O que está acontecendo no mundo hoje é a mesma coisa, né? A burguesia, ela está trabalhando com essas duas hipóteses, mas nós temos que dizer uma coisa que é a seguinte. Quando a gente fala em fascismo, não necessariamente o fascismo vai ser representado pela extrema-direita existente no momento. Porque é bem possível que essa extrema-direita ela não seja um instrumento adequado para a burguesia governar. Então, quer dizer, a burguesia teria que passar por várias depurações dessas organizações de extrema-direita para conseguir um movimento que fosse parecido com o fascismo italiano ou alemão. Né? Logicamente que um governo fascista, um governo autoritário, qualquer governo que seja da burguesia, necessita das forças armadas para existir. Contra as Forças Armadas não vai acontecer de jeito nenhum. Né? Bom, então, compreender esse processo político é fundamental. Quando o pessoal fala que está lutando em defesa da democracia contra o fascismo, é uma coisa totalmente falsa. Não tem pé nem cabeça. O apoio que a esquerda pequeno-burguesa no Brasil está dando ao STF é o apoio a uma ditadura que já está consolidada. Já está lá. Né? O que o STF está fazendo com os bolsonaristas não é nada de luta contra o fascismo. É a destruição das garantias democráticas que o país precariamente teve durante esse período. É simplesmente isso. E como o Trotsky explicou, a burguesia ora apresenta o perigo vermelho, ora apresenta o perigo fascista para conseguir apoio dos dois lados, porque a situação, logicamente, é muito polarizada entre a classe operária, a esquerda, e a extrema-direita. Então, nesse momento aqui, nós estamos vivendo a situação em que a burguesia apela para a esquerda pequeno-burguesa para implantar as suas medidas arbitrárias e de governo de exceção. E a esquerda pequeno-burguesa, ela faz isso daí com maior alegria, maior contentamento.